O Honda Fit deu adeus ao Brasil e no lugar dele entrou esta criança aqui, o Honda City Hatch, que como o nome já diz, é um hatch derivado do City Sedan. Mas será que quem compraria ou comprava o Fit vai querer comprar esse camarada aqui? É o que eu vou responder agora. Bom, basta a gente olhar para a dianteira do City Hatch para entender por que ele tem o mesmo nome da nova geração do City Sedan. Que, aliás, a Mobiauto já testou. Vamos colocar o cardzinho aqui para você ver como anda esse City novo, o Sedan. Só que agora o nosso foco é falar do Hatch. Porque a frente do City Hatch é praticamente idêntica à do Sedan, mas tem uma diferença. Essa diferença está aqui na grade. A grade do City Hatch é com divisórias do tipo colmeia. No Sedan, ela tem divisórias horizontais. Agora essa régua aqui cromada bem chamativa e enorme é igual, assim como o para-choque dos dois também é igual. Aliás, no para-choque a gente já tem sensores de estacionamento dianteiros e também esse radarzinho aqui para o sistema Honda Sensing de assistências semi-autônomas de condução. Eu vou falar mais sobre esse pacote quando a gente estiver em movimento com o carro. A frente é bem mais proeminente que a do Fit, então com isso o City Hatch tem um ângulo de ataque menor do que o Fit. A gente vai falar também um pouquinho mais sobre isso em movimento, mas ele perde nesse sentido. Inclusive o ângulo de ataque dele é menor do que o do Sedan, ele é 1 grau menor que a do Sedan. A gente vai colocar esse dado aí na tela para você. Os faróis são Full LED nessa versão, a gente está falando da versão de topo. Touring custa mais de 120 mil reais e a gente tem aqui então toda a iluminação em LED com ajuste dos faróis. Esse ajuste é feito manualmente, né, da altura do facho, em até 3 níveis você faz lá do lado esquerdo ali da coluna de direção. Mas ele tem também acendimento automático dos faróis, inclusive farol alto automático, ou seja, se você estiver numa estrada muito escura, com o farol alto ligado, se passar um outro carro no sentido oposto, ele reduz o farol automaticamente para não ofuscar a visão do outro motorista. Vem comigo que eu vou te mostrar a lateral agora do City Hatch. Vindo aqui para a lateral, a gente observa outros dois elementos do pacote Honda Sensing, a câmera ali no para-brisa e essa outra câmera para auxílio a manobras do lado direito. A gente vai falar um pouquinho mais sobre todo esse pacote, mas mostra que o City Hatch está bem munido em relação a assistências de segurança, o que é muito bom para o segmento. Mas o que eu queria falar, na verdade, não é isso. Olhando assim de lateral, a gente vê o quanto o City Hatch herda de elementos do City Sedan. A plataforma é a mesma, mas não só isso. As rodas são iguais, toda a parte de estamparia aqui, até a coluna C, também é igual, incluindo as duas portas laterais de cada lado. Tudo é compartilhado nesse sentido entre o City Hatch e o City Sedan. E isso mostra que a decisão da Honda não pensou só no mercado, mas também na questão de racionalidade de produção, né? De ter uma produção de dois modelos que compartilham mais peças ainda do que o Fit e o City compartilhavam, e isso otimiza os custos para a fabricação desses dois produtos. Falando em plataforma, a plataforma desse carro aqui, do City Hatch e também do City Sedan, ainda é a mesma da geração antiga. É uma plataforma que se chama Global Small Cars, ou GSC da Honda. E a gente vê que tem elementos aqui, tanto do City Hatch quanto do City Sedan, que vem do antigo City, né? Como a coluna A, o para-brisa, enfim, o posicionamento das rodas, as bitolas, provavelmente os pontos de fixação são os mesmos na linha de produção e o entre-eixos também é o mesmo que o do antigo City. A gente está falando de 2,60 m de entre-eixos. Então, nesse sentido, o City Hatch tem 7 centímetros a mais de entre-eixos do que o Fit. Isso significa um maior espaço interno e é isso que a Honda quer usar para mostrar para consumidores do Fit que eles podem comprar o City Hatch porque eles também vão ter um carro familiar. Agora eu vou te mostrar um pouquinho mais da traseira. Vem comigo. Agora a gente voltou para a traseira do City Hatch. Eu vou dizer, essa parte do carro aqui é a que eu achei mais bonita. Aqui realmente me conquistou. Eu adorei
essas lanternas, achei bem arrojadas, esse desenho dessas luzes de posição em LED. Lembrando que as luzes de freio nessa versão também são de LED e halógenas, só as luzes de seta e de ré. Obviamente, esse é o ponto, né? O balanço traseiro é o ponto da carroceria onde o City Hatch se diferencia do City Sedan e onde também ele se diferencia muito do Fit, né? Então eu, Leonardo, prefiro bem mais o visual do City Hatch do que o do Fit. Então aqui eu vou dar um ponto para o City Hatch na comparação com o Fit, porque eu não compraria o Fit pelo visual, mas compraria o City Hatch por esse visual traseiro aqui. A gente consegue perceber também na traseira do City Hatch que ele é mais largo que o Fit, são 5 centímetros a mais de largura e isso se reflete também num melhor espaço para os ombros. Por outro lado, ele é um pouco mais baixo, então significa que o espaço para a cabeça vai diminuir. Mas a gente vai ver tudo isso lá dentro na prática. O que eu quero mostrar agora é isso aqui, porta-malas. Porque aqui no porta-malas é onde talvez os clientes mais vão sentir falta do Fit. O do City Hatch tem quase 100 litros a menos de volume, é muita diferença. Enquanto o porta-malas do Fit tinha uma capacidade volumétrica de um monovolume mesmo, quase de um SUV, o do City Hatch é um porta-malas de um hatch compacto e ainda não é dos maiores. Por outro lado, em termos de espaço interno, esse carro aqui promete uma evolução bem boa e eu vou conferir isso na prática agora. Minha gente, olha esse espaço para os joelhos, é uma coisa insana, parece que eu estou num sedã executivo. São quase 2 palmos abertos aqui. Esse banco está posicionado para mim, eu tenho 1,70 de altura, não sou a pessoa mais alta do mundo, mas também não sou a mais baixinha. E olha esse vão que sobra para as minhas pernas, é muita coisa. Para os ombros, o espaço também agrada demais, eu não fico esbarrando aqui nas portas e tem um bom espaço entre a minha posição e a posição central. Como o túnel central também não é muito elevado, uma criança, um adolescente, até um adulto mais magrinho pode sentar aqui nessa posição e viajar sem passar muito aperto. Então, em termos de espaço interno, realmente o Fit não deixa saudade nenhuma em relação a esse carro. Aqueles 7 centímetros a mais de entre-eixos falaram bonito agora, assim como os 5 centímetros a mais de largura. O pecado é realmente o espaço para a cabeça, porque para mim aqui ó, sobraram apenas 3 dedos, então uma pessoa que tem um tronco mais alto, mais alta, pode sofrer em relação à cabeça, mas é o único porém. Por quê? Porque o acabamento aqui também é bom, todo o acabamento aqui é acarpetado e tem também 2 tapetes. No apoio de braço aqui do banco traseiro a gente tem material suave ao toque aqui no miolo e o porta-objetos aqui permite que você coloque até uma garrafinha de água, aquelas menores de meio litro. Então agrada muito, tem também 2 revisteiros, tem 2 saídas de ar aqui para a posição traseira, só não tem tomada USB para quem senta aqui atrás. A gente tem também alças, enfim, o acabamento é bem agradável e tem também os bancos modulares, né, que é o que a gente espera de um carro familiar da Honda. Vou mostrar como eles funcionam agora. É assim, aqui no banco traseiro a gente tem 3 opções de rebatimento. Tem um rebatimento convencional, que é esse aqui, mas tem também um rebatimento do assento. É só eu puxar o assento para cima, travar aqui nessa posição e aqui se eu quiser colocar, por exemplo, um vaso ou algum outro objeto que não cabe lá no porta-malas, eu consigo. E eu consigo rebater essa parte e também essa parte na qual eu estou sentado. Só que o mais legal é que eu consigo rebater o banco dianteiro para criar uma cama. Vou fazer para vocês. E pronto. Aqui a gente cria uma cama para você dormir caso vá para um acampamento, uma trilha. Tem esse espaço aqui e inclusive você consegue fazer o mesmo no banco do motorista também. Falando em banco do motorista, agora a gente vai para lá para te mostrar todos os detalhes do painel e do console do City Hatch.
Lembra que eu te falei que o City Hatch e o City Sedan novos têm a mesma plataforma do City antigo? Então, o que isso significa? O vão livre do solo é praticamente o mesmo entre esses carros e o ponto H do novo City Hatch é o mesmo do antigo Fit. Então ele é mais baixo na carroceria, na altura da carroceria, mas a posição de dirigir é a mesma do Fit. A visibilidade não é tão boa quanto a do Fit, porque o para-brisa é mais inclinado, a coluna A é mais grossa e o balanço dianteiro é mais comprido, então você não tem o mesmo domínio para enxergar o balanço dianteiro quanto você tinha no Fit. Por sorte tem sensor de estacionamento lá na dianteira. Mas se a posição é a mesma de se sentar, né, a posição de dirigir, os bancos dianteiros são totalmente novos, eles têm uma nova base mais reforçada, eles abraçam melhor o motorista, o encosto de cabeça é mais proeminente. Eu gostei muito dos bancos do City Hatch, eles abraçam muito bem o seu corpo, a ergonomia é bem legal. A diferença é que no hatch todo o acabamento em couro dos bancos é preto, no sedã, como a gente já viu, o acabamento é todo em tom claro, então tem essa mudança aí no acabamento interno entre os dois modelos. O painel tem um design bem sóbrio, bem conservador, o volante também igualmente é sóbrio. Eu achei grossa demais a pegada aqui, a empunhadura do volante, gostaria que fosse um pouquinho mais fina, mas isso não chega a incomodar. Aqui no volante a gente tem do lado esquerdo os comandos do cluster, né, do quadro de instrumentos, que é parcialmente digital, e aqui do lado direito a gente tem os comandos para mexer nos sistemas semi-autônomos aqui de assistente de faixa e também o ACC, o controle de cruzeiro adaptativo. O quadro de instrumentos é parcialmente digital, como eu tinha falado, lembra muito o do Nissan Kicks, porque a parte esquerda e central dele é que são digitais. O velocímetro e algumas luzes espias, assim como o marcador de combustível, são analógicos. A gente tem o contagiros digital aqui do lado esquerdo, nessa telinha de 7 polegadas. E aqui a gente tem essa configuração padrão, né, do tacômetro, mas a gente pode também acessar informações sobre consumo e autonomia, informações sobre velocidade média e tempo de viagem, informações sobre as assistências de segurança, que a gente vai falar em movimento, e cintos de segurança, quais estão afivelados e quais não estão. Enfim, tem várias configurações aqui que a gente pode fazer de uma maneira bem fácil e intuitiva no lado esquerdo do volante. Central multimídia, me surpreendeu muito e positivamente, é uma central bem legal de mexer, ela tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Vou entrar aqui no Android Auto, meu celular não está aqui, ó, não está conectado, enfim. Mas a conexão com o Android Auto, se você for fazer por cabo, atenção, tem que ser no USB de baixo aqui, o de cima só serve para recarga, é bom ficar atento com isso. O que eu senti falta? Os comandos do ar-condicionado. Eles são até simples, o ar é automático, digital, tudo mais. Porém, no antigo Fit e no antigo WRV, a gente mostrou isso no vídeo do WRV, finado WRV, vamos colocar também o cardzinho aqui para você assistir. Os comandos, eles te permitiam arrastar o dedo e mexer a temperatura, jogar lá para cima, jogar lá para baixo, jogar a intensidade lá para cima e lá para baixo, só arrastando o dedo. Esse aqui não tem isso, você tem que mexer realmente nesses seletores giratórios aqui. É simplesinho de mexer, mas não é tão legal quanto era o do Fit antigo. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é a câmera de ré do City Hatch. Olha só, ela tem 3 modos de funcionamento. Esse aqui é o modo convencional, como toda câmera de ré que a gente tem, e ela tem gráficos dinâmicos, ó, dá para ver que o gráfico se mexe, indicando a direção para onde o carro está indo conforme você mexe no volante, mas ela tem também essa opção que é expansiva em 180 graus, que mostra não só a traseira como um pouco da lateral ali das vagas, para você ter uma noção um pouco maior do espaço aqui que o carro vai ocupar. E aqui a gente tem uma câmera superior que mostra de cima para você conseguir ver bem assim se o para-choque está encostando ou não no obstáculo logo atrás. Então é bem legal essa câmera de ré do City Hatch. Outra câmera que esse carro tem, como eu já falei, é lá do lado direito para ajudar no ponto cego, quando você vai mudar de faixa para o lado direito. Tá aqui, esse sistema a gente já conhecia de outros carros da Honda, né? O Civic já tinha, o HR-V já tinha e tudo mais. É assim que ele funciona.
Eu vou ser sincero, na verdade eu não gosto muito dele, porque às vezes essa imagem se sobrepõe à tela do navegador GPS, quando você precisa fazer uma conversão para a direita, por exemplo, e você precisa saber em qual rua entrar. Eu não gosto, mas você tem a opção de desligar ou ligar essa câmera rapidamente aqui na chave esquerda de seta atrás do volante. O City Hatch também tem um sistema de som com 8 alto-falantes, 160 watts nessa versão Touring, é o dobro da potência e dos alto-falantes da versão XL. Vimos aqui todo o painel do City Hatch, agora finalmente vamos fazer o que interessa, que é dar uma voltinha com ele e ver como se comporta esse carro em movimento. Bora lá! Bom, estamos saindo então aqui com o City Hatch. Vamos pegar aqui um pouquinho do trânsito urbano de São Paulo. Começar falando de desempenho. Esse carro tem um motor novo. É o mesmo motor do City Sedan que a gente já contou na nossa avaliação do City Sedan. É um motor 1.5 aspirado flex. Ele é da mesma família do motor 1.5 turbo do HR-V Touring e do Civic Touring, do finado Civic Touring, porém sem a sobrealimentação com turbo. Então ele é naturalmente aspirado, mas tem injeção direta de combustível e tem o sistema IVTEC, né, que promove aquela variação inteligente que varia não apenas o tempo, mas também o nível de abertura, né, do lift ali das válvulas de admissão, otimizando principalmente torque em baixas rotações, mesmo não sendo um motor turbo, e otimizando também o consumo de combustível. Então o que a gente pode dizer a respeito do desempenho desse carro? Ele, por ser aspirado, por não ser um carro turbo, ele não tem aquele punch que o carro turbo apresenta, né, ali a 1.500, 2.000 rotações, principalmente os motores turbo com injeção direta, né, que a gente tem da Volkswagen, da Hyundai, da Fiat agora, né, da Stellantis. Então, ele não tem esse punch, a aceleração dele é mais linear. Tanto que o 0 a 100 dele é quase um segundo mais lento que o do Polo 200 TSI. Ele não tem o mesmo nível de aceleração, é uma aceleração linear. A gente percebe aqui, ele tem uma linearidade, né, de aceleração, mas o desempenho é satisfatório. Dizer que esse carro tem um desempenho ruim seria realmente exagero. É um desempenho satisfatório, não chega a ter aquela pegada esportiva, mas é satisfatório. Ele tem 3 modos de condução. Esse motor ele tem o modo Eco, que eu acabei de acionar agora e que trabalha com respostas um pouco mais lentas de acelerador. O câmbio, muda a cartografia do câmbio, deixa o câmbio voltado para trocas mais curtas, né, de marcha, as trocas acontecendo a giros mais baixos, enfim, priorizando o consumo. Você tira aqui do modo Eco, ele entra no modo normal, que é o que eu tô agora. Ó, do modo Eco para o modo normal, a 70 km por hora, a gente sente aqui um aumento de 300 RPM mais ou menos. E por fim tem o modo S, que fica aqui na manopla de câmbio. Você viu como, não sei se vocês conseguiram ouvir como o giro subiu de 2.000 para 3.000 RPM a 75 km por hora, porque aí ele prioriza as trocas manuais, entre aspas, sequencialmente aqui pelos pedal shifts que eu tenho atrás do volante. Por quê? Porque o câmbio desse carro é um câmbio do tipo CVT com simulação de 7 marchas. As trocas são bem suaves, afinal são trocas simuladas, mas ele te dá essa opção que é muito vantajosa, principalmente quando a gente está falando aí de reduzida, né? Você está descendo uma ladeira, precisa reduzir a velocidade com um pouco mais de celeridade, aí você tem a opção de fazer essa troca manualmente e aprimorar o freio motor para não sobrecarregar os freios do carro, que por sinal são a disco na dianteira, mas ainda usam tambor nas rodas traseiras. Esse foi um ponto aí que eu achei que a Honda podia ter aprimorado, colocado um disco sólido ali nos freios traseiros do City Hatch. Como eu falei, a aceleração não é assim, aquela coisa vigorosa, mas ele tem uma progressão boa, tem um desempenho satisfatório e o consumo de combustível é muito bom pro
segmento em que ele atua, né? A gente está falando aqui de quase 15 km por litro na estrada com gasolina e mais de 13 km por litro na cidade. Então realmente é um consumo bom com gasolina. Mesmo com etanol, o consumo oficial do Inmetro fica sempre ali na faixa de 10 km por litro. Além do consumo, outro diferencial desse carro, que aí eu acho que ele é o melhor desse segmento de hatches compactos, é a parte de segurança, né? Ele tem 6 airbags de série, tem controle de estabilidade e tração e tem um pacote nessa versão aqui, a Touring, de assistências de condução muito interessante. Então ele tem controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma emergencial, assistente de permanência em faixa, com correção no volante, é um assistente ativo, e a gente vai testar esses itens todos agora, além de ter aquele controle, aquele auxílio de ponto cego com aquela câmera do lado direito que eu já contei para vocês. Inclusive, a gente está aqui na Marginal Pinheiros, uma via bem movimentada de São Paulo, vai ser bom para testar essas assistências. Então a primeira que eu vou colocar aqui, eu vou colocar o controle de cruzeiro, vou selecionar aqui a velocidade da via aqui é 60 km por hora, vou colocar e vou ativar também o assistente de faixa, atenuação de saída de faixa. Vamos ver se vai funcionar. Eu estou descobrindo esses itens todos aqui com vocês agora, tá? Não havia testado ainda esses itens, a gente vai ver se funciona, tanto o ACC quanto o assistente de faixa. O assistente de faixa por enquanto não está funcionando. O ACC tá. Ele está aqui a 60 km por hora, eu estou a 50, porque o carro da frente está a cerca de 50 km por hora. E a frenagem dele é bem progressiva. Se ele reduz para baixo de 30 km por hora, ele não reacelera de volta. Então o funcionamento é a partir de 30 km por hora. Ele não funciona como alguns ACCs mais modernos que te permitem parar totalmente o carro e reacelerar a partir da imobilidade automaticamente. Isso ele não faz. Agora liguei o assistente de faixa para ele funcionar também junto do controle de cruzeiro. Vamos ver agora se ele vai funcionar. Uma coisa boa do ACC é que, segundo a Honda, ele é capaz de detectar, ó, eu tô pegando um trânsito agora bem pesado na minha frente, freou. E aí ele vê o alerta da frenagem emergencial, vocês devem ter ouvido. Um alerta bem sutil, mais sutil que o dos carros da Fiat e da Jeep. Gostei. Ó, eu vou passar agora por uma lombada, isso aqui é uma coisa importante de ser dita. O ângulo de ataque do Honda City Hatch é muito baixo, são só 15 graus, 15,3 graus, segundo a Honda. É mais baixo até que no sedã e bem mais baixo do que era no Fit. Então, para passar por lombada, por obstáculos, é bom ter cuidado, senão raspa mesmo. Vamos falar também um pouquinho de suspensão. A suspensão desse carro é a mesma arquitetura que já existia antes no City e no próprio Fit, né? McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira. A Honda fez ajustes para deixar mais confortável, porque uma das grandes reclamações do Fit era que a suspensão era seca demais, né? Quando você passa por obstáculo é paulada, você sente o tranco, né? Seco. Eles colocaram, por exemplo, um stop hidráulico na dianteira para deixar o carro com uma dinâmica mais confortável. O que eu posso dizer tendo andado com esse carro aqui? É que o comportamento da suspensão agrada no geral, você sente o carro não inclina muito, mas também não é muito rígido, então é uma suspensão que traz uma dinâmica interessante e agradável de dirigir, mas o comportamento seco continua. Quando você passa por obstáculos, por desníveis mais abruptos, você sente ainda aquela pancadinha seca. Não é como era no Fit, mas ainda tem esse comportamento que é típico de carros da Honda, né? Eles são um pouco mais durinhos, mais secos nesse tipo de situação. Mas o vão livre do solo, como eu falei, é de menos de 15 centímetros, 14,4 centímetros. É um pouquinho baixo, é um carro um pouquinho baixo para a realidade brasileira. Agora a vantagem, ó, você vê que eu fiz uma curva mais fechada agora aqui e a resposta da direção é bem direta. O carro não inclina muito, ele inclina um pouquinho, mas é num nível bem aceitável. Em situações assim,
o nível de conforto é bem legal. O isolamento acústico eu diria que é mediano, para a realidade do segmento é ok. Você ouve um pouquinho do trabalho do câmbio CVT nas acelerações e retomadas, apesar de ele ter um trabalho de spray de poliuretano na base da coluna A, na base da coluna B, ele ter um revestimento anti-ruído no assoalho do carro, embaixo do cofre do motor. Enfim, o isolamento eu diria que não é dos melhores, mas também não é dos piores em relação ao ruído de motor e ao ruído externo. Testar finalmente o assistente de permanência em faixa, agora que a gente está numa velocidade maior. Ele tem duas assistências, a de mitigação, ou seja, quando você já invadiu outra faixa e ele percebe isso e te corrige de volta, e o assistente de permanência em faixa, que é o que está ativo agora. Ele só funciona a velocidades mais altas. Quando eu passei de 70 por hora, ele começou a funcionar. E o que eu posso dizer é que, assim, é surpreendente. O meu volante ele tá fazendo assim, ó, um pouquinho assim para um lado e para o outro, mas o carro não fica indo de uma faixa para outra, como por exemplo os carros da Stellantis. Ele tá centralizado na faixa. O volante faz um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas ele tá centralizado na faixa. Isso é muito legal, ainda mais para um carro desse porte. Então é isso, minha gente. Este é o City Hatch. Vou dar meu veredito para vocês. Eu acho que ele surpreende enquanto substituto do Fit, no sentido de manter muitas das qualidades do Fit, a modularidade, o bom espaço interno, tem mais conforto, anda um pouquinho mais, anda melhor, tem uma dinâmica de condução melhor, é um pouco mais confortável, fica devendo no espaço para a cabeça, fica devendo uma visibilidade melhor como a de um monovolume, né, e uma agilidade para você manobrar como a de um monovolume, por causa do ângulo de ataque pior e do balanço dianteiro mais bicudo que o do Fit. Mas eu acho que no saldo ele tem mais prós do que contras aí em relação a ser o substituto do Fit. E você, o que achou? Gostou do carro? Não gostou? Você que compraria um Fit, aceitaria trocar e comprar esse aqui no lugar? O que achou do preço? 120 mil reais. O carro tá bem equipado, mas vale tudo isso em relação aos concorrentes? Enfim, a caixa de comentários é sua. Já aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, deixa um joinha no vídeo para ajudar a gente a continuar produzindo conteúdos como este aqui. Ajuda a gente demais, a gente já passou de 25 mil inscritos, então bora com fé e força rumo aos 30 mil. E eu te vejo no nosso próximo Mob Auto Avalia. Um abraço e até lá!